dia, amados. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus. Que bom que os irmãos já oraram. Vamos ler o texto bíblico que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5. O título do nosso estudo hoje é A Mentira da Indignidade Espiritual. Então vamos trabalhar esse tema aqui. Primeira carta de Pedro, que está perto do Apocalipse, lá no final da Bíblia, versículo 1 diz assim: Aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Versículo 4: E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Verso 10 diz: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite, que nós vamos estudar. Eu peço o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças, mais uma vez, sobre os nossos ouvidos espirituais. Eu comando agora que toda força do maligno fica detida debaixo do domínio de Jesus. Todo ouvido distraído fica agora submisso, submetido, preso à atenção do sangue de Jesus. Senhor, toma o ouvido da Tua igreja, do Teu povo, dos irmãos que aqui chegaram, dos que vão chegar. Toma os meus ouvidos também para ouvir Tua voz. Eu proclamo, Senhor, os Teus anjos nos ajudarem nessa noite de estudo da Tua palavra. Eu proíbo o roubo da Tua palavra nos nossos ouvidos. Eu proclamo agora que ela faz a obra, que ela esmiuça a penha com o martelo, que ela traz, Senhor, a Tua vontade estabelecida em nós essa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos hoje é um fenômeno comum no meio da igreja evangélica, que é o fenômeno da inferioridade espiritual. Que nós, apesar de sermos servos de Deus, apesar de toda a glória e toda a bênção que Deus tem feito, há um sentimento de inferioridade espiritual. É como se nós estamos sempre precisando melhorar, e as coisas não estão boas, e eu não sou tão digno assim. E é uma indignidade espiritual, uma inferioridade espiritual, uma indignidade espiritual. Eu não sou digno ainda, eu não estou ainda onde Deus gostaria, eu sou fraco, eu preciso ainda melhorar muito. E embora tudo isso possa ser verdade, a verdade é que o que está dominando a atmosfera nos nossos pensamentos, e pior de tudo, o que está dominando as nossas orações, é essa inferioridade espiritual, é essa indignidade, esse sentimento de indignidade. Talvez você mesmo já tenha orado, do tipo: Senhor, eu sou muito fraco, Senhor, eu preciso de ajuda. E nós queremos ser humildes, só que às vezes a nossa humildade está nos levando para um lugar de inferioridade espiritual. Então não é uma humildade, é mesmo uma inferioridade espiritual. E eu sei que a raiz disso é o conhecimento de onde a gente veio. Então eu sei que nós viemos do pecado, tá? Eu sei que nós viemos do mundo, né? Nós viemos do pecado. E o fato da gente ter vindo de lá nos dá essa ideia de que a gente sempre quer se livrar do pecado, a gente precisa melhorar e ser liberto, tá? Só que a palavra de Deus, que é o que a gente tem que ler, e por isso que eu insisto em que a igreja leia a Bíblia, ela fala muitas vezes em muitos lugares como Deus já mudou a nossa situação. Então, em 1 Coríntios 5,17, que é um texto muito conhecido e muito citado pelos crentes, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
e eis que tudo se fez novo. Porém, na mentalidade da igreja, e a mentalidade se expressa na vida de oração, tá? A mentalidade não é de que tudo se fez novo, tá? A mentalidade da igreja se expressa na vida de oração. As orações são fracas, as orações são de pessoas submissas, as orações são de pessoas vitimizadas, as orações não são muitas orações de autoridade, não são orações de comando, não são orações que estão celebrando a nossa vitória em Cristo, não são orações que celebram a nossa dignidade espiritual. Muitas vezes as nossas orações, elas são apenas um espelho do nosso sentimento de inferioridade, e as nossas orações, em vez de celebrar a nossa dignidade, elas celebram a nossa indignidade espiritual. Precisamos mudar as orações. Elas refletem uma ideia antibíblica, uma ideia de que as coisas ainda não se fizeram novas em nossa vida. Se algo se fez novo, a gente tem que se alegrar no que se fez novo. A gente tem que celebrar o que se fez novo. A gente tem que se concentrar no que se fez novo. Mas eu convivo com os crentes. Quando eu falo isso, eu falo mesmo, não é só de conviver no culto, mas no gabinete, nos aconselhamentos, nas visitas que eu faço em casa. Eu conheço as pessoas de perto. Os crentes têm um profundo sentimento de inferioridade espiritual, de indignidade espiritual. E tudo isso, apesar de todo positivismo, apesar do positivismo evangélico. Vocês sabem, né? Eu já falei isso aqui, eu vou falar novamente. O positivismo evangélico é aqueles jargões que nós aprendemos a falar, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, e Deus está comigo, e só vitória, irmão. E só vitória é nada. Você vai olhar, a vida da pessoa é muita luta, é muita perda. Não tem vida de oração, não tem alegria, não tem um sentimento de dignidade espiritual. Tem um grande sentimento de inferioridade espiritual. Não, irmão, quem sou eu? Quem sou eu? Repreende o diabo ali. Não, irmão, quem sou eu? Quem sou eu para repreender o diabo? Eu não tenho autoridade, eu não me sinto com autoridade. Então, peraí, que igreja é essa? Que igreja é essa onde Deus fez tudo isso por nós, a gente fala um monte de coisa, que Deus está conosco, de que nós somos poderosos, que nós somos filhos do rei? É só badalação. Não é uma coisa que as pessoas estão vivendo na oração. É uma badalação, esse positivismo evangélico, que não é vivido na vida de oração. Quando você pergunta às pessoas como elas oram, a oração expressa como você se vê. Eu queria que você prestasse atenção como você ora. Quando você ora. As coisas que você fala para Deus. Oh, Senhor, aqui estou eu. Tu sabe, né? O pior, o menor, o mais fraquinho. Ah, Senhor, aqui estou eu, né? Um pecador, o Senhor sabe, não venci aqueles pecados ainda. Onde que está a concentração da oração? Não é aqui? Não é aqui? Não é uma concentração na oração. Deus, chegou aqui o teu filho, a tua filha. A poderosa chegou. Quem é que chega diante de Deus falando isso? Ninguém. Deus, o poderoso, chegou aqui, ó. Aquele que você encheu com o Espírito Santo. Aquele que está cheio da tua glória, aquele que está cheio de autoridade, aquele que vai fechar as portas do inferno hoje, aquele que vai... esses crentes parece que não existem. Parece que não existe. E aí a gente vive uma vida evangélica, onde a gente vem aos cultos, vem um culto maravilhoso como domingo, uma reunião maravilhosa. Só que sai daqui... O pensamento na segunda-feira é: o fraquinho voltou para a tua presença, Senhor. O miserável está aqui de novo. Senhor, esse culpado está aqui de novo. Senhor, esse crente sem autoridade está aqui de novo. Senhor, essa mulher sofredora, que tem de irmã sofredora na igreja. Irmão, Senhor, esse homem sofredor, igual eu sou esse sofredor.
Quem te deu essa ideia de sofredor? Ela vem da nossa indignidade espiritual. E hoje eu estou atacando a mentira, porque, de acordo com a palavra de Deus, é uma mentira. Toda indignidade, inferioridade espiritual, de acordo com a palavra de Deus, é uma mentira. Mas uma mentira que não saiu da mente da gente. Não saiu ainda do coração da gente. Eu insisto com esta igreja. Nós precisamos parar de servir a Deus a partir da indignidade, a partir da inferioridade. Nós temos que sair dessa vida de culpa, de acusação, de fraqueza. Nós temos que nos olhar de uma forma diferente, de nos olhar como a palavra de Deus nos olha. Por que eu insisto em ler a Bíblia? Porque a linguagem da Bíblia sobre nós é outra. A linguagem da Bíblia sobre nós é totalmente diferente. É incrível como que os crentes cantam no domingo à noite, mas vivem na segunda-feira uma linguagem totalmente diferente daquilo. Isso tem que parar. Isso tem que parar de acontecer. Por que eu trouxe especificamente o capítulo 5 de 1 Pedro? Por causa das palavras poderosas que tem nesse capítulo. E eu só peguei 3 versículos, porque esses 3 versículos aqui, o 1, o 4 e o 10, eles falam da glória que está em nós. Eles não estão falando da indignidade que está em nós. Eles não estão falando da inferioridade que está em nós. Eles estão falando da glória que está em nós. Pergunta para mim e para você. Você tem meditado na glória que está em você? Você tem assumido a glória que está em você? Você acredita na glória que está em você? Alguém vai dizer assim, que glória, pastor? Que glória você está falando? Eu não sei que glória que está em mim. Eu vejo muito sofrimento em mim, muito problema em mim. Onde que está essa glória? Honestamente. Muitos irmãos poderiam falar isso. Porque é uma tristeza muito do coração de Deus que Ele nos deu a glória e a gente vive a inferioridade. É uma tristeza que Deus nos deu a glória, nos envolveu com a sua glória, nos cobriu de glória. Mas a gente prefere a roupinha simples da inferioridade. É como se tem aquela pessoa que está acostumada a vestir aquela roupinha surradinha. E aí chega uma pessoa e dá uma roupa totalmente nova, bonitona. Só que ela se sente incomodada com a roupa nova. Ela tenta usar, mas não consegue. Ah, quer saber? Vou vestir o meu pijaminha, que eu já gosto de andar com ele. Nós temos que parar com isso, no mundo espiritual. Isso tem que mudar. E sabe qual é a razão principal que tem que mudar? Eu vou escrever aqui, em vermelho. Nós não vamos vencer o diabo, tá? Nós não vamos vencer o diabo vestido com as roupas da inferioridade. Pode chegar todo rasgadinho diante do diabo, pode chegar todo cheio de indignidade e mandar ele sair, para ver se ele arreda. O diabo respeita quem sabe que é, que você sabe que você é na presença de Deus. Se você não sabe que você é glorificado, pastor, o que você está falando? Eu estou pregando a palavra de Deus. Você pode não estar totalmente glorificado, mas você tem um nível de glória em você. E você é glorificado hoje. Você está glorificado hoje. Não é uma glorificação total. Não é aquela glorificação que só vai acontecer no dia que a gente morrer, for arrebatado, ou no dia da vinda de Jesus. Mas há uma glória de Deus em nós hoje. Quem acredita que há uma glória de Deus em nós hoje? Tudo bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que você não precisa levantar a mão, mas eu quero que você pense. Quantos por cento você acha que da glória que está em você? 1%? 20%? 40%? 60%? 50%? 80%? 3%? Quanto você acha da glória de Deus que está em você? Porque quando você parte para o inimigo, e você tem que partir... Alguém diz comigo assim, eu tenho que partir para cima do inimigo. Desculpa, mas você tem que partir para cima do inimigo. Você tem que partir.
Você tem que ir com um tipo de roupa. Se você vai com essa roupinha de indignidade, de inferioridade, ele abre sua cara e fala assim, quem é você? Quem é você? Quem é você? Não é o fraquinho? Não é o miserável? É você? Por que você está vindo contra mim? Quem você pensa que você é? Você acha que você pode me repreender? Ele fala isso ou não fala com a gente? Fala comigo. Agora, se reveste da glória, se veste de glória, assume o que a palavra de Deus diz que você é. Se desfaz do sentimento de inferioridade, indignidade. Assume uma vida de oração. Esse é o problema, né? Não tem muito. Não. Assume uma vida de oração e parte para cima do inimigo. Ele vai sair ou ele vai ficar te checando? Bom, ele vê de longe, antes de você abrir a boca, ele vê do que você está vestido. Tá? Ele vê no mundo espiritual. Ele vê do que você está vestido. Aliás, ele olha para a gente, se você já vem de cabeça baixa, com vergonha, se você já vem com medo, ele fala, olha lá, já vem com medo, já vem para o meu lado com medo. Agora, se ele olha para você e fala, que? Vai encarar? Você já parte assim, ele fala, ups, o negócio aí é sério para o meu lado, eu vou pensar em rachar fora. Porque você está vestido não de inferioridade espiritual, não de indignidade espiritual, mas de autoridade espiritual. Alguém diz comigo, autoridade. Pode rimar com indignidade, mas não é a mesma coisa. Pode rimar com inferioridade, mas não é a mesma coisa. Nós temos que sair dessa coisa de inferioridade espiritual e assumir uma vida de autoridade espiritual. Então, como é que nós assumimos essa vida de autoridade espiritual? Olha, tudo começa e termina na vida de oração. Eu vou colocar aqui mais uma vez. Tudo começa e termina na vida de oração. Deixa eu explicar para vocês por que tudo começa e tudo termina na vida de oração. Porque na igreja tem muita pregação. É ou não é verdade que todo culto tem uma pregação? Mas por que as pregações não... Se a pregação desse o resultado, só pelas pessoas ouvirem a pregação, a igreja estaria poderosamente revestida. Poderosa. Mas por que a pregação não dá o resultado que deveria dar? Porque a pregação é apenas uma parte da equação. Isso aqui, a equação, eu vou botar aqui em vermelhinho embaixo, a equação do avivamento. A equação do avivamento. Na verdade, é o título de uma mensagem que eu tenho para pregar. Algum dia eu prego essa mensagem. A equação do avivamento, ela é a seguinte: palavra mais oração, tá? Igual avivamento. Quando eu digo avivamento, eu não estou falando de pular, de se alegrar, de estar animado. Eu estou falando de você internalizar na sua vida o que é pregado. O que é pregado não entra no espírito sem uma vida de oração. Você só assimila a palavra de Deus no seu sistema, no seu espírito, se você orar em casa. Você não tem vida de oração, você pode ouvir o YouTube o dia inteiro, mas não quer. Pode pintar o tanto de parede se quiser, ouvindo 10 pregações. Pode fazer. Mas você não tem vida de oração, você não tem um tempo com Deus em casa. O crente sério, irmão, é o crente que ora em casa. Eu vou bater nisso, vou bater, eu vou bater. Se algum dia você ouvir isso, ouvir que eu falo é ouvir com o Espírito e começar a praticar, a sua vida vai mudar. Mas enquanto você só ouvir eu falar, você não vai mudar. Porque pregação não mudou sua vida até hoje. Não mudou. E você ouviu bons pregadores.
o que nos leva a internalizar a pregação, a praticar, a viver a palavra, é a nossa vida de oração. Como a maioria das pessoas na igreja não tem uma vida de oração, elas nunca têm avivamento. O avivamento é quando a palavra entra no teu sistema através da sua oração. Quanto mais você investe na oração, mais Deus trabalha o seu coração, assumindo a palavra que você já ouviu, a que você está lendo, e isso vai fazendo o poder e o efeito no seu coração. Então, tudo começa e termina na vida de oração, porque esse avivamento que vem da oração, ele traz uma consciência da glória, tá? Não mais uma consciência da inferioridade, não mais uma consciência da indignidade, mas uma consciência da glorificação agora. Quantos aqui concordam comigo que Deus mudou a sua vida? Então você não pode dizer que sua vida é a mesma que era antes. Right? Desculpa, mas é que a gente sabe que a vida da gente não é a mesma que era antes, mas a gente não está celebrando isso e não está vendo essa glorificação que está acontecendo na nossa vida agora. Mas eu queria ajudar você a entender a glorificação. Vamos a alguns versículos que nos ajudam a entender que nós já estamos glorificados hoje. Eu vou colocar aqui Salmo 8, versículo 5, e eu vou colocar com versos. Esse daqui, por exemplo, diz que quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pouco menor do que os anjos o fizestes, de glória e honra o coroastes. De glória e honra. Deus coroou o ser humano de glória e honra. Deus não coroou. Coroou é colocou uma coroa na cabeça. Qual a coroa que Deus colocou na cabeça do ser humano? De glória e de honra. Mas se tem uma coroa de vergonha na sua cabeça, e a maioria das pessoas tem, se tem uma coroa de medo na sua cabeça. Hoje eu estava falando com uma pessoa, uma irmã, e ela falou assim, eu morro de medo de dirigir, morro de medo de dirigir. Falei, que coroa é essa, irmã, na sua cabeça? Quem botou essa coroa maldita na sua cabeça? E ela já é crente há mais de 40 anos, eu acho. E eu falei, a senhora sabe que é um espírito? Espírito do medo? Mas os crentes não reconhecem as coroas que o diabo colocou na cabeça. Coroa da vergonha, coroa do medo, a coroa da timidez. Eu sou tímido, pastor. Quem te fez tímido, irmão? O diabo que te fez tímido. Jesus, a palavra de Deus diz que ele não nos deu o espírito de temor, mas nos deu o espírito de poder, de ousadia. Quem te fez tímido? Os crentes precisam pensar nessas coisas, irmão. Porque a gente está cantando no domingo e vivendo essa outra coisa na segunda-feira. É uma hipocrisia em nossa vida. E a gente não enxerga, não compara as duas coisas. Não compara o que está escrito na palavra com o que a gente está vivendo. Não bate. Isso é uma hipocrisia. Hipocrisia é quando uma coisa não bate. Como é que a palavra está dizendo que tudo se fez novo, mas eu olho para mim e não estou vendo nada novo. Estou vendo a vergonha velha, eu estou vendo o medo velho, eu estou vendo a indignidade velha, e eu também não estou nem aí. Ah, come on. Come on, irmão. Come on, church. Então, há uma glorificação em mim. De glória e honra o coroastes. Se eu fosse você, quando eu fosse orar, eu falava para Deus, cadê a minha coroa de honra? Cadê a minha coroa de glória? E Deus, que bom, tem alguém falando de alguma coisa boa na minha presença. Porque o que tem gente só falando coisa ruim na minha presença? Ô Senhor, não sei o quê. Ô Senhor, não sei o quê. Ei, a palavra diz que eu fui coroado de glória e de honra. Deixa eu colocar aqui um dos versículos que, não sei se você já viu esse versículo na Bíblia, mas você vai ver ele hoje. João 17, 22. Quando eu vejo ver, não é que você nunca leu, é que hoje eu quero que você preste atenção nas palavras de Jesus em João 17, 22.
João 17, 22 é a oração. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. É a oração que ele fez pela igreja, pelos discípulos, por nós. E a oração que ele faz aqui, ele fala para o Pai assim: eu dei a eles a glória que tu me destes. Eu não dei a eles a vergonha, porque eu não tinha vergonha para dar. Eu não dei a eles medo, porque eu não tinha medo para dar. Eu não dei a eles timidez, porque eu não tinha timidez para dar. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Alguém diz comigo: Jesus me deu a glória. Então agora você tem que me mostrar onde está. Me mostra aí. Come on, me mostra aí, crente. Onde está a glória? Ele não te deu? Ei, me mostra onde está a glória que Jesus te deu. Ou você não recebeu? Ah, não sei não, pastor. Acho que eu não recebi não, porque eu não estou vendo. Bom, se você não recebeu, o problema é seu. Mas que ele te deu, ele te deu. Ei, Jesus falou que nos deu a glória. Então onde que ela está? Debaixo dos problemas, debaixo das perdas, debaixo dessa indignidade. É aí que está a glória que Jesus nos deu. A gente tem que tirar a glória lá de baixo, colocar essa glória para cima, se vestir dela. É a mesma coisa de alguém recebeu as melhores roupas, mas está lá no fundo do guarda-roupa, nunca usa, só usa as velhinhas que estão na frente. Mas as roupas novas está tudo lá, as que Jesus nos deu. Alguém diz comigo: eu recebi glória. Está muito sem glória, mas eu recebi glória assim mesmo. Ai não. Amém. Eu queria que vocês, pelo menos, saíssem daqui hoje orando diferente. Eu fui glorificado. Mesmo sem você acreditar. Fala assim mesmo. Mesmo sem você acreditar. Eu fui glorificado. Você está repetindo a Bíblia. Eu não inventei isso. Eu não inventei a pregação que eu estou falando hoje. Eu fui coroado de glória. Jesus me deu a sua glória. Agora, olha esse texto aqui, que também é bem conhecido. 2 Coríntios 3,18. E eu só estou colocando textos aqui que mostram que nós já temos a glória do Senhor em nós. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz assim: mas nós, com o rosto descoberto, somos transformados de problema em problema, de indignidade a inferioridade. Como é que nós somos transformados? De glória em glória. O que significa de glória em glória? Significa que Deus, se Ele melhora você, de glória em glória. Se Deus melhora você, se Ele está te melhorando para um novo nível de glória, Ele está vindo de onde? Deus nunca melhora você do nível de corrupção para o nível de glória. Alguém pode me explicar por quê? Por que no processo da nossa melhora, Deus não parte de um lugar de corrupção, de um lugar de perda, de um lugar ruim, para um lugar de glória? Por que a palavra aqui está dizendo nós somos transformados de glória em glória? Porque quando Deus olha para nós, Ele já parte da glória que Ele colocou em nós. Você acha que Ele parte dos problemas que estão em nós? Você acha que Ele parte do que o diabo está fazendo em nós? Você acha que Ele parte da indignidade que nós nos vestimos? Deus sempre parte de onde? Eu já tinha estabelecido um nível de glória em você. Mesmo que você não viu, mesmo que você não está vivendo. Eu estou te levando para um outro nível, mas eu estou partindo de lá. Essa mensagem é um pouco difícil, né? Porque a gente está tão acostumadinho com a inferioridade que a gente não está muito acostumado de ouvir isso aqui, não. Deixa eu fazer uma pausa aqui no meu estudo. A igreja, ela precisa pregar contra o pecado, certo? Só que a gente prega tanto contra o pecado que a ideia é que a gente só vive no pecado. Dá essa ideia de que, meu Deus do céu, a gente não presta mesmo. Dá a ideia de que a gente só tem problema. Mas a ideia está errada. A gente tem que pregar contra o pecado. Mas não é que a gente está vendo o pecado, a gente está saindo de um nível de santificação para um nível melhor de santificação. Entendeu a mudança?
É uma visão totalmente diferente. Eu já estava glorificado, eu só fiquei mais. Eu já estava abençoado, eu só fiquei mais. Eu já estava iluminado, eu só fiquei mais. Mas eu te pergunto, a igreja tem essa consciência? Não. Geralmente as pessoas têm a consciência de eu estou no buraco de novo. Eu estou perdido de novo. Preciso aceitar Jesus de novo, começar tudo de novo, acho que eu vou até batizar de novo. Sabia que tem um número de pessoas na igreja que me pedem para batizar de novo? As pessoas não acreditam nem no batismo que elas passaram. Pastor, eu quero ter certeza que realmente eu me batizei. Mas você batizou? Batizei, mas eu quero ter certeza. Eu entendo que a inferioridade está tão entranhada em nós, que é difícil para a gente acreditar no que a palavra de Deus está dizendo. Quando a palavra fala de glória, e esse texto de 1 Pedro só fala de glória, e eu vou ler ele de novo, e o versículo 1 diz: aos anciãos que há entre vós, rogo eu, ancião com eles, testemunho do sofrimento de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Pedro está falando, participante da glória, versículo 4, e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a coroa de glória. A palavra de Deus está sempre falando da glória. E o verso 10, o Deus de toda graça que vos chamou a sua eterna glória. Se há uma coisa que Deus está tentando nos lembrar o tempo todo, é que Ele trabalha nos transportando de glória em glória. Alguém diz comigo, mesmo sem acreditar muito? Não, fala assim, eu sou glorificado. Agora fala bem devagar, eu sou glorificado. Honestamente, me perdoa o meu jeito aqui, mas eu acho que você e eu tínhamos que ficar falando isso devagarinho o dia inteiro. Eu sou glorificado. Você acha que eu estou acreditando? Eu estou falando aqui, você acha que eu estou acreditando mesmo? Estou não. Eu tenho que repetir isso 1 milhão de vezes para mim. Eu sou glorificado. Minha alma está dizendo assim. Obrigado, filho. Minha alma está dizendo assim, que história é essa? Isso é só papo. Mas eu sou glorificado. Aí você está com a dor aqui que está matando você e você. Mas eu sou glorificado. Então por que seu corpo está arrebentado desse jeito? Mas eu sou glorificado. Aí tem aquela conta para pagar, eu não tenho dinheiro, cartão de crédito tá, o juro está altíssimo. Eu sou glorificado. Você está entendendo que há muitas coisas contrárias à nossa glorificação, que não quer deixar a gente ter a consciência da nossa glorificação agora? Eu sei que no dia da vinda de Jesus, a palavra de Deus diz que nós vamos ser transformados completamente, vamos receber um corpo glorificado. Agora, eu quero viver sofrendo 80 anos na terra para esperar esse dia? A palavra de Deus está falando que eu sou glorificado agora. Jesus me deu a glória agora. A palavra de Deus está dizendo que eu sou transformado de glória em glória agora. Eu não sei você, mas eu quero viver isso agora. Eu não quero ficar fazendo oração de vítima, oração de crente verme, eu não quero ficar fazendo oração. Senhor, eu sou o mais miserável de todos os homens. Você pode ser, mas eu não. Senhor, eu sou o mais fraquinho da igreja. Você pode pensar, mas eu não penso assim, não. Eu não penso assim, não. Senhor, deixa para lá. Temos que parar de fazer esse tipo de oração. É uma oração que denuncia a nossa inferioridade espiritual. Ela denuncia que a gente não acredita no que a palavra de Deus está dizendo que nós somos. Tá? Eu queria partir para uma atitude de... Esses versículos aqui são importantes, eu vou deixar eles aqui. Mas eu queria partir para uma atitude de assumir a glória. Vou colocar aqui, ó. Assumindo a nossa glorificação hoje, tá? É isso que eu quero comentar com você hoje. Eu quero levar você para Isaías, capítulo 60. E você já sabe, né, o que está lá, porque é um texto muito conhecido. Tá? Assumindo a nossa glorificação hoje. Tá? E a palavra de Deus em Isaías 60, versículo 1, para mim e para você é:
levanta-te e fica apagadinho. Ah, mas muito crente está assim. Levanta-te e resplandece. Isso é, brilha, shine a sua luz. Tá? Porque é nascida sobre ti o quê? Ah, come on, gente. A gente precisa orar a Bíblia. Parar de ficar orando nossos sentimentos. Senhor, eu sou tão fraquinho. Vai se vestindo de fraqueza. Quanto mais você fala, mais você se veste daquele farrapo. Porque você não ora Isaías 60, verso 1. Senhor, a luz chegou aqui, ó. Estou me levantando aqui, ó. A tua glória está nascendo sobre mim, Deus. Como é que é? A tua glória está nascendo sobre mim. Assim como esse dia acabou de nascer, a tua glória está nascendo sobre mim. Eu te pergunto, qual o crente que tem mais chance de vencer o diabo hoje? Um que levanta assim, Senhor, me ajuda. Ou que levanta, Senhor, a tua glória está nascendo sobre mim. Ei, vamos parar de orar nossos sentimentos e começar a orar a palavra de Deus? Quem concorda comigo? E o verso 2 diz o quê? Eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Ah, então peraí. Essa glória que ele está pedindo para eu levantar e resplandecer, ela nasce no meio das trevas. Alguém diz comigo, há trevas ao meu redor. Ah, esse é o problema. A maioria dos crentes não se levanta para se revestir da glória, porque há trevas ao seu redor, eles deixam as trevas que estão ao seu redor cobrirem a sua atmosfera, dominarem o seu sentimento, dominarem as suas orações. Mas a palavra de Deus não ignora as trevas que estão ao nosso redor. Ela diz, eu sei que as trevas estão ao seu redor. Mas o que diz o resto do versículo 2? Mas sobre ti virá surgindo a sua glória do Senhor e se verá sobre ti. Deus não tem problema em reconhecer que existe uma treva ao nosso redor, mas apesar de haver trevas ao nosso redor, Ele está dizendo que sobre mim resplandece a luz do Senhor. Fala para mim se não é uma questão de atitude. Eu posso me concentrar nas trevas que estão ao meu redor e até me vestir delas. Ou eu posso levantar. Sabe, isso aqui é uma atitude da pessoa. É uma atitude. Quando fala levanta-te e resplandece, é porque você não vai brilhar sentadinho. Você não vai brilhar acomodadinho. Você não vai brilhar sem uma vida de oração. Você não vai se revestir da glória, e aqui está o problema da igreja, não vai se revestir da glória sem se levantar no mundo espiritual. Sem se levantar para uma vida de oração. Tá? Deus colocou a glória em nós, mas foi no meio dessa escuridão dos povos. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Deus sabe, mas sobre ti é diferente. Sobre ti está nascendo a glória do Senhor. E não é só isso, o versículo 3 diz que as nações caminharão à tua luz. E os reis ao resplendor da tua glória. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui. Se você assumir a glória que está em você, as pessoas ao seu redor, elas vão andar no brilho que você deixou brilhar em você. Tem glória de Deus no mundo? Não. Tem a corrupção total lá. O inimigo está vestindo as pessoas lá fora de tudo que não presta. Elas estão apagadas, vestidas de morte. É ou não é verdade? Elas precisam de alguém com luz. Agora eu e você não se levanta? Eu e você fica murchinho? Eu e você fica nessas oraçõezinhas de pessoas inferiores, de inferioridade, eu não sou nada, eu não sou ninguém, quem sou eu, Senhor? Quem é que vai andar na nossa luz? Ninguém. Há uma glória de Deus sobre a igreja, que a igreja tem que assumir. O fato de Deus colocar a glória de Deus em nós, não quer dizer que nós já assumimos essa glória. Pelo contrário, pela experiência que eu tenho com as pessoas, elas não estão assumindo glória nenhuma. Elas estão assumindo as trevas que estão ao seu redor. O outro texto que você vê a palavra de Deus e o próprio Jesus fala agora em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16,
onde o Senhor diz: vós sois a luz do mundo. Então ele dá as direções, as instruções sobre a luz, como você lidar com a luz. Vós sois a luz do mundo, mas não é só isso. Não se pode esconder uma cidade que está em cima de um monte. Nem os que acendem uma candeia ou uma lamparina colocam debaixo da mesa, mas colocam em cima, no velador, e assim alumia a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Hey, você pode ser a luz do mundo, mas não resplandecer coisa nenhuma. Eu quero perguntar, como é que os crentes estão colocando essa luz debaixo da mesa? Ah, Senhor, eu sou ninguém. Ah, Senhor, eu sou tão pequenininho. Pronto, botou a luz debaixo da mesa. Ele falou para resplandecer diante dos homens. Sair com essa atitude. Mas pela falta de uma vida de oração. Repita comigo, pela falta de uma vida de oração. Sabe por que eu insisto nesse ponto? Porque eu não estou pregando essa noite a palavra de Deus e colocando ela como um jugo sobre você, para que você seja brilhante, glorioso na força da carne. Ninguém vai ser. Eu estou sempre repetindo a forma de ser. Uma vida de oração. Estou sempre falando, tudo depende de uma vida de oração. Não tente obedecer o que eu estou falando sem você ter sua vida de oração no quarto. Não vai funcionar. Só eu pregar que você tem que brilhar, levantar, resplandecer. Bom, você já sabe disso. Você não tem a força para fazer. Como é que eu venço as trevas que estão ao meu redor e começo a brilhar? Como é que eu paro de esconder a minha luz debaixo da mesa? Uma vida de oração. Porque o que tem de treva, as trevas pesam em cima da gente. As trevas forçam a luz da gente. Elas querem empurrar a luz da gente para debaixo da mesa. É como o diabo está dizendo assim, você não vai brilhar coisa nenhuma. No meu território você vai ficar apagadinho. E você tem que levantar através de uma vida de oração e dizer para o diabo, não senhor, aqui eu vou ficar em cima. Eu sou uma cidade, eu sou colocado em cima do monte. Você não vai me enfiar dentro do buraco, não. Eu vou ficar aqui em cima. Eu vou resplandecer a minha luz diante dos homens. Isso é coragem. Mas coragem só vem de uma vida de oração. Por que eu não espero coragem da maioria dos crentes na igreja? Porque eu sei que eles não oram. A minha luta, esse ano inteiro que passou, foi estabelecer uma vida de oração nessa igreja. Mas os próximos anos vai ser a mesma. Não vai mudar nada. Não vai mudar nadinha. Daqui a 15 anos, se eu estiver pregando aqui, eu vou estar falando a mesma coisa. Eu vou estar ministrando a mesma coisa. Como é que está a sua vida de oração? Repita comigo, nada funciona sem uma vida de oração. Então, parabéns para você que veio na quarta-feira para o estudo bíblico. Mas o estudo bíblico não vai funcionar nada para você se você sair daqui e voltar para uma vida sem oração. Vou te falar mais uma vez. Parabéns de você vir na quarta-feira. Amo você estar aqui. Preciso que você esteja aqui. Que bom que você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas não vai acontecer só porque eu preguei. Você tem que vencer os demônios que não deixam você orar. O primeiro demônio é o da carne. O demônio da carne, da preguiça. Você tem que botar ele debaixo do seu pé. Senão ele não vai deixar a sua luz brilhar. Eu estou batalhando contra a indignidade espiritual essa noite. Você precisa... Olha só esse versículo que eu vou dar para você agora, o Salmo 18, verso 28. Eu gosto desse versículo, tá? Eu oro esse versículo já há vários anos. É por isso que eu tenho ele de cor, porque eu oro ele há vários anos.
Porque o salmista Davi diz aqui, no Salmo 18, 28, ele acende a minha candeia. O meu Deus alumia as minhas trevas. A candeia aqui é o espírito humano. O seu espírito é uma lamparina. O azeite que faz a lamparina brilhar é o Espírito Santo. Se tiver muito azeite, a chama brilha mais. Então, ele está dizendo, ele acende a minha candeia. Ele acende o meu espírito, ele me acende, ele me glorifica. A glória de Deus em nós brilha. Toda vez que você lê sobre objetos de ouro na Bíblia, eles falam da glória de Deus. O ouro na Bíblia, o ouro não é amarelinho, não é brilhante? Ele fala da glória de Deus. Por que o tabernáculo inteiro era coberto de ouro? Porque ele fala da glória de Deus, tá? Essa glória que está sobre nós. Alguém diz comigo, eu sou coberto de ouro. O diabo te vê todo amarelinho no mundo espiritual. Porque você está coberto da glória. Você está coberto da glória, vê brilhando. Agora, como é que é um objeto amarelo, todo amarelo de ouro e uma luz em cima dele? Não brilha? Não, assim, não dá no olho assim? Porque você resplandece, não é uma luzinha qualquer, é uma luz que cega o inimigo. É uma luz que o inimigo não quer olhar. Tá? Ele não quer olhar. Porque a glória de Deus é esse ouro que está sobre nós e a luz do rosto de Deus em nós. Gente, isso aqui é a gripe, né? Que está tentando ir embora. Eu estou tentando ajudar ela a ir embora, mas ela está quase indo. Entendeu? Por isso que eu não vim quarta-feira, não tinha condição de falar. Eu quero que você se veja vestido de ouro, todo coberto de ouro. Por que as ruas no céu são de ouro? Porque a glória é pura. E a glória de Deus sobre nós é esse ouro que está sobre nós. Tá? Agora, deixa eu te contar uma história triste que aconteceu no Velho Testamento, que representa, infelizmente, muito bem, o que acontece em muitas igrejas evangélicas hoje. Eu só vou contar a história, não vou ler o texto para não tomar muito tempo. O rei Roboão. Quem sabe quem é o rei Roboão? Assim, só de passagem. Roboão. Tá. Roboão é filho do rei Salomão. Salomão morreu. O reino ficou na mão de Roboão. Roboão foi aquele rei que não atendeu o conselho dos velhos, ele atendeu o conselho dos jovens, e por causa disso a nação foi dividida em duas, tornou o reino do norte e o reino do sul. Tá? A vida de Roboão foi uma vida de destruição do que o pai fez. Tipo assim, Salomão teve aquele reino tremendo, Roboão chega, divide o reino. E sabe uma das coisas tristes da história de Roboão? É a seguinte: Roboão ele foi atacado pelo rei do Egito, se eu não estou enganado é Sisaque o nome do rei. E esse rei, ele entrou no palácio e roubou, ele saqueou o palácio. Você sabe, né? Na época de Salomão era a época que Israel mais tinha ouro, foi a época mais rica. Os copos de Salomão eram de ouro. Diz que a prata não tinha valor no tempo. Imagina isso, não tinha valor no tempo de Salomão, porque as coisas eram tudo de ouro, era muito ouro. E eu estou falando da glória, eu estou falando do ouro, porque era um tempo de glória. Então, exatamente, era uma fartura de glória muito grande. Então, o que acontece? O rei Sisaque, que simboliza Satanás aqui, ele entrou e saqueou o palácio de Roboão e levou 300 escudos de ouro puro que Salomão tinha construído. E quando Salomão entrava no templo do Senhor, ficava 150 soldados de um lado com escudo de ouro, aquele escudão grande de ouro, e 150 do outro lado. E ele passava pelo meio, no meio daqueles 300 escudos de ouro. Sabe o que ele fez? Quem sabe o que ele fez? Ele perdeu os 300 escudos de ouro, aí ele mandou fazer 300 escudos de bronze. Eu te pergunto, é a mesma coisa?
Não é o mesmo valor. Mas é tudo amarelinho. É tudo parecido. Então, Roboão, that's okay. Botar 850 soldados aqui com aquele escudo de bronze, amarelinho, polidinho. Do outro lado, 150 escudos de bronze. Ele passava no meio ali, fingindo que estava vivendo a mesma glória que Salomão estava vivendo. Mas o que ele estava vivendo? Uma hipocrisia. Fala para mim, se não tem muito crente na igreja, pastor, ministério, fazendo a mesma coisa. A glória, que glória? Não estou vendo glória coisa nenhuma, estou vendo muito barulho, estou vendo muita badalação, mas o fruto que a igreja está produzindo, o fruto que a pessoa está produzindo, prova que não tem nada de ouro aquilo ali, tem muito bronze, uma aparência de glória, mas uma falta de realidade. Eu vim de uma igreja pentecostal, eu vivi nela a vida inteira. Só na mesma igreja eu fiquei 28 anos, desde o dia que eu nasci até 28 anos. Eu fiquei lá, trabalhei lá muitos anos naquela igreja. Mas eu sei o que é ver os escudos de ouro trocados por escudo de bronze. As pessoas têm muito título na igreja, têm muita arrogância, eu sou isso, eu sou aquilo. E no fundo, não é nada. Não tem vida de oração, tem uma vida de perda, tem uma vida miserável, uma vida quebrada, uma vida toda arrebentada, porque não tem, alguém diz glória. Quando você está cheio da glória, tua vida é miserável? Como é? Explica para mim, você está cheio da glória de Deus, mas as finanças é uma desgraça, é só conta, nunca paga, tem 30 anos, nunca paga. Explica para mim que tipo de glória é essa que eu não entendo. Outra coisa, muita glória, mas acabei de perder meu casamento. Incrível, a primeira coisa que os crentes perdem, os crentes cheios da glória, perdeu o casamento. Que glória é essa, brother? Explica para mim. Pastores. Entendeu? Há uma hipocrisia aqui. Escudo de bronze. Em vez de escudo de ouro. Agora, sabe o que me faz lembrar? Apocalipse 3,17. E por que me faz lembrar? Porque nesse texto, o Senhor fala com a igreja de Laodiceia que ela tem que ir comprar ouro. Acho que na verdade é o 18. Porque no versículo 17, ele diz para a igreja que tu és pobre, cego, miserável e nu, certo? E não sabe, tu pensas que és rico e abastado, mas não sabes que és pobre, cego, miserável e nu. Aí quando chega no versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado, para que te enriqueças. Alguém diz comigo, ouro custa caro. Eu vou te falar o preço do ouro. O preço do ouro é joelho na oração. O preço do ouro é joelho no chão, escondido do rosto das pessoas, escondido. Eu te pergunto, quem te vê no quarto? Quem te vê no quarto orando? Quem na igreja te vê no quarto orando? Ninguém te vê, nem pastor te vê. Eu vejo vocês orando no quarto. Deus me revelou lá os irmãos orando no quarto. Não. É secreto, isso aí é você e o Senhor. Mas do mesmo jeito que eu não vejo você orar, eu não vejo você não orar também. Mas Deus vê. O preço do ouro é joelho no chão. Vida com Deus. A vida com Deus não é a vida na igreja, é a vida em casa. Você se enche da glória, você se reveste da glória, é no quarto de oração. É lá que Deus troca as vestes da indignidade. É lá que Deus rasga as vestes da inferioridade e te veste de ouro. Ouro purinho, Deus te veste. Alguém diz glória a Deus. Alguém se alegra em Deus e diz, eu estou vestido de ouro. Eu não estou vestido de trapo. Ou se alguém estava aí, vai rasgando aí. Pode rasgar. Começa a rasgar aí. Rasga esse trapo de indignidade. Sai daqui hoje falando para Deus, vou mudar minhas orações.
Sair daqui hoje falando para Deus, não vou ficar mais orando como vítima, Senhor, eis-me aqui, como Gideão, eu sou o menor na casa do meu pai, eu sou da menor tribo de Israel. E Deus, onde é que está essa oração aí, Gideão? Onde é que eu te dei essa oração? Não te dei essa oração não, você que inventou isso. Incrível que Deus chega para Gideão e fala assim, ô varão forte e valoroso. Ele fala, quem? Está falando com quem? Porque eu estou vestido da indignidade, eu sou o menor da casa do meu pai. Gente, a gente tem que rasgar essas vestes. Deus olha para a gente glorioso, Deus olha para a gente vestido de ouro, e a gente, não, é ouro demais para mim. É ouro demais para mim. Não, meu amigo, quero saber o que você fez no passado, quero saber o que... Alguém diz assim comigo, olha só. Aliás, eu vou escrever aqui, que vai ficar escrito. Se o sangue de Jesus passou por mim, se o sangue de Jesus passou... Alguém aí, o sangue de Jesus passou por você? Alguém foi lavado aí no sangue de Jesus? Você não diz que você é comprado e lavado no sangue de Jesus? Então o sangue de Jesus passou por você ou não passou? Se o sangue de Jesus passou por mim, qual o resultado que ele deixou? Qual? Hein? Como é que o sangue de Jesus passa por um lugar ou por uma pessoa e deixa aquilo do mesmo jeito? Tem a possibilidade? Repete de novo, por favor. O sangue de Jesus passou por mim. E quando ele passou, ele me deixou vestido de glória. Agora vamos falar devagar, olha, o sangue de Jesus passou por mim, e quando ele me passou, ele me deixou vestido de glória. Eu não quero saber como você se sente, eu não quero saber como você se acha, você tem que lembrar que o que lavou você foi o sangue de Jesus. Come on, gente, come on. A gente tem que prestar atenção. Por que é que tem glória em nós? Alguém diz, tem glória em mim. Por causa do sangue de Jesus. Se você tivesse sido lavado com água benta, eu não podia falar a mesma coisa. Se você tivesse sido lavado com a água daquela novilha que Moisés mandou queimar a novilha, botar cinza numa água e dar uma lavadinha em você, me dizer a mesma coisa. A mesma coisa da água benta. Mesma coisa. Mas alguém diz, eu fui lavado com o sangue de Jesus. Então eu vou te dar um minutinho para você agradecer a Deus aí. Vou te dar um minutinho para você glorificar a Deus aí. Não foi com ouro nem prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus. O precioso sangue. E alguém tem que dizer para Deus, eu estou vestido de glória. E pode começar a falar aí. O sangue me lavou, eu estou vestido de glória. O sangue me lavou, eu estou vestido de glória. O sangue me lavou, eu fui vestido de glória. O sangue passou sobre mim, ele não deixou rastro de corrupção. Arabaxequeperá. O sangue de Jesus passou sobre mim, ele não deixou marca de corrupção. Rebaxoqueramaná. O sangue de Jesus passou em mim, ele não deixou marca de pecado, ele não deixou marca de corrupção. O sangue de Jesus passou em mim, ele deixou em mim um rastro de glória, ele deixou em mim uma roupa de glória, ele deixou em mim uma glorificação. Eu sou glorificado, eu preciso assumir a glória de Deus que está sobre mim. Amém, amados? O verso diz que Deus nos chamou à sua eterna glória, tá? Não nos chamou à nossa eterna corrupção. Eu vou deixar os versículos principais aqui, eu vou colocar mais um versículo muito importante aqui, que é Filipenses 2:15. Eu quero que você olhe para as palavras de Filipenses 2:15. Porque Deus colocou essa glória em nós no contexto de uma corrupção, mas Ele colocou a glória em nós. Tá? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, diz o eterno Deus, que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, imaculados,
no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Quero que você observe as palavras do texto bíblico. Por favor, toda vez que você lê um versículo, leia devagar. Preste atenção em cada palavra. Preste atenção nas palavras. Não é por acaso que elas estão aqui? Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus imaculados. Eu faço questão de, pelo menos, fazer uma listinha dessas qualidades aqui. Irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Alguém me dá uma definição do que é irrepreensível? Não. Irrepreensível é que não tem nada que repreender. Não tem nada de falta. Como é que fala em inglês? É blameless. Inculpáveis, irrepreensíveis. Alguém diz assim, eu posso não estar perfeito. Deus me fez irrepreensível. Quando o sangue passou sobre mim, eu fiquei sem mancha, sem marcas, sem... Você tem que entender o poder do sangue de Jesus. Aí você vai dizer, mas eu continuo me sentindo indigno. Isso é problema do seu sentimento. Não é problema do que Deus fez. A palavra de Deus é maior que os nossos sentimentos. Vos torneis irrepreensíveis, sinceros. Na sua versão aí, a Leide, qual que é a segunda palavra? Inculpáveis e o que mais? Leia o versículo do começo. É igual a minha. Alguém é diferente as palavras? Eu queria pedir que vocês repetissem a palavra de Deus para vocês mesmos. Ninguém vai assumir uma roupa de glória sem assumir as palavras do Deus vivo. O pastor Daniel não escreveu nenhum livro até hoje. Não tem esperança ainda. Mas eu não dei nenhum livro meu para vocês lerem. E eu fico feliz com isso, honestamente. O único livro que eu fico dando para vocês ler é esse. Alguém diz comigo, eu não preciso de outro livro. O problema é que o único livro que você precisa, você não lê ele o suficiente. Entendeu? Porque se você assumisse as palavras que estão nesse livro, você precisa listar essas palavras e decorar elas. Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus imaculados. Filhos de Deus imaculados. O que é uma coisa imaculada? Sem mancha. Alguém diz, eu sou sem mancha. E quem fala é a palavra de Deus. Honestamente, vamos ser honestos aqui? Só honestidade aqui? A gente assume isso ou não? O que a gente assume? Eu sou fraquinho. Eu ainda tenho muita coisa para resolver. Por um lado, não é verdade? Mas o que é que a palavra de Deus está falando que nós somos? Irrepreensíveis, sinceros, imaculados. Agora, nós temos uma escolha. Ou a gente fica repetindo o que a gente ainda tem que melhorar, ou a gente pega a palavra de Deus e começa a repetir, até ela entrar no nosso coração. Eu pergunto para vocês, qual é o crente que vai vencer o diabo? Um que chega dizendo, seu diabo, eu vou te repreender, mas eu sei que ainda tem uns probleminha para resolver. Ou que chega diante do diabo assim, quem chegou aqui foi o irrepreensível. Quem chegou aqui foi o imaculado. O diabo, você tá? Tô mesmo, e daí? Vai saindo, porque eu não vou redar para você. Não vou redar para você, porque eu fui lavado no sangue. E onde o sangue passa, não fica mancha. E você fala para o diabo, sabe por que eu sou imaculado? Porque o que me lavou não foi água e sabão. O que me lavou não foi a religião. O que me lavou foi o sangue de Jesus. E você sabia que onde o sangue passa não fica marca? Então vai saindo. Gente, alguém precisa orar por essa revelação. Por quê? Porque todos nós aqui somos enfrentados por demônios.
É ou não é? Estou até ajudando você a fazer a listinha deles. Que você nunca fez antes. Right? Vergonha, medo, né? Inferioridade, né? Perda, miséria. E ajuda a fazer a listinha aí. Só que você não vai enfrentar os teus inimigos se você não tem consciência do que a palavra diz que você é. E você não se tornou isso porque se tornou membro da igreja. Você não se tornou isso porque agora você é Bethesda. Você não se tornou isso porque você... Não, você se tornou isso porque o sangue de Jesus passou em você. Gente, eu queria que você pensasse só nisso. Se o sangue passou em mim, como é que ele passa em mim e me deixa do mesmo jeito? Por que a palavra de Deus fala em Apocalipse 22:15 que bem-aventurado os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro? Porque os que lavaram na religião não são tão bem-aventurados. Os que lavaram só na água também não são bem-aventurados. Os que lavaram nisso ou naquilo, nas boas obras, não tem essa bem. Mas os que lavaram no sangue, por que, gente? Porque não tem como o sangue de Jesus passar no lugar e aquilo ficar do mesmo jeito. A gente tem que assumir que a gente foi lavado. A gente tem que assumir essa identidade de glória que está em nós. Então, ixi, gente, era para eu ter andado mais rápido aqui. Vamos para o versículo 10 de 1 Pedro. Vamos agora apenas para 1 Pedro 5, versículo 10. Que eu queria que você decorasse esse versículo. Porque tem 3 coisas que está falando aí que Jesus vai fazer em nós. Eu queria que você meditasse nelas, orasse por elas. Porque o que 1 Pedro 5,10 diz é que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco de tempo, ele vai fazer 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Aperfeiçoar, confirmar, confirmar e fortalecer. Fortalecer. Diga assim, Jesus vai aperfeiçoar. Não é você que vai se aperfeiçoar, é Ele. Se está algo faltando, é Deus que vai acertar as coisas em mim. Ele vai me levar para o nível de qualidade que Ele deseja. E é uma perfeição nos parâmetros do Senhor, e não nas minhas. É o nível de qualidade do Senhor. Alguém diz, Deus vai me aperfeiçoar. Aliás, Ele está fazendo isso todo dia. À medida que você ora, à medida que você busca, à medida que você vem à casa de Deus, Deus está te aperfeiçoando. Deus está... Pensa comigo um minutinho. O que é aperfeiçoar? O que é aperfeiçoar? Dá uma ideia aí. O que é aperfeiçoar? Melhorar o quê? Melhorar algo que está ruim ou melhorar algo que já está bom? Ah, era isso que eu queria chegar. Se você vai aperfeiçoar algo, você vai fazer o quê? Tornar melhor algo que já está bom. Alguém diz comigo, eu já estou bom. Sério, eu já estou bom. Come on, gente. Alguém tem que dizer para Deus, eu já estou bom. Tudo que você já fez em mim, eu já estou bom. Mas você vai falando, falando, até... Porque você está repetindo a palavra de Deus, eu não estou inventando algo. Às vezes você tem que fazer igual o americano. Como é que é? Fingir até estar na realidade, não é isso que fala? Fake it until you make it. Só que aqui não é fake it. Aqui é profetizar a palavra. Deus, eu já estou bom. A única razão que você está me aperfeiçoando é porque eu já estou bom. Olha como eu já estou bom. Senhor, como eu já estou bom. É Romanos 4:12, se eu não tenho que trazer à existência as coisas que não existem. Romanos 4. Mas olha, se ele vai aperfeiçoar, ele não está pegando uma coisa totalmente quebrada. Você aperfeiçoa uma coisa quebrada? Não, você conserta primeiro. Você aperfeiçoa uma coisa suja? Não, você lava primeiro. Você aperfeiçoa uma coisa toda rasgada? Não, você troca a roupa primeiro. Então você vai aperfeiçoar? Porque eu já estou bom. Come on, gente, come on.
Sabe que a igreja tem que sair da inferioridade? Alguém diz, eu já estou bom. Eu queria que você pegasse isso pelo menos como uma brincadeira, para você lembrar. Quando você chegar para orar, você fala, Jesus, eu já estou bom. E o Senhor, verdade, concordo com você. Tudo que eu já fiz em você, como é que você podia não estar bom? Eu já te salvei há tanto tempo. Tenho botado o meu espírito em você, é claro que você já está bom. Só que você tem que assumir isso. Porque é com isso que você vai vencer o inimigo. Agora, a segunda coisa que ele falou que vai fazer é confirmar. Agora, fala para mim, vamos pensar um pouquinho sobre essa coisa de confirmar. Por que que ele precisa confirmar isso em nós? Tá, mas existe uma outra razão que eu pensei, que o Senhor me fez pensar sobre ela, que é o seguinte: Deus está fazendo uma obra gloriosa em nós. A obra em nós é gloriosa, é cheia de glória, ouro. É uma obra gloriosa, muito gloriosa. Só que ela está sendo feita em nós num contexto de trevas e de corrupção. Right? Nós estamos no mundo de corrupção, nós estamos no mundo de trevas, cercado de trevas, de problemas e de dificuldades. Gente, que paradoxo é a vida cristã. Cercado de trevas e brilhando, resplandecendo. Cercado de corrupção e vivendo irrepreensíveis, sinceros e imaculados. Então, quando Deus diz que Ele vai confirmar, é que essa obra gloriosa precisa de um selo de Deus em nós para ela poder se estabelecer. Nesse ambiente de corrupção, nessa atmosfera que é tudo contrária à glória. Você acha que o diabo conversa com você, ô glorificado? Ele não conversa comigo e você nesses termos? A vida te dá a ideia de que você está glorificado? Não, você tem que puxar essa ideia. Porque a atmosfera é totalmente o contrário. Por isso que Deus tem que confirmar. Cada dia Ele confirma a glória em nós. Cada dia Ele confirma a sua glória. Alguém tem que dar glória enquanto eu falo um negócio desse. Alguém tem que dar glória a Deus. O Senhor está confirmando em mim a glória em mim. Confirmando, dando carimbo. Ele vai confirmar. Ele vai estabelecer essa glória em mim. Alguém faz a oração. Confirma no meu coração, Senhor, a glória que está em mim. Que é o que a Lélia falou, realmente nós precisamos que Deus confirme em nosso coração. Porque se Ele não confirma, você, não sei se estou glorificado não, o negócio está ruim. Rapidinho a gente pende para o buraco, gente. É incrível como a gente gosta de entrar em buraco. Crente buraqueiro tem que parar. Tem que parar de entrar nas cavernas. É uns crentes de caverna. Igual Davi, só vive na caverna. Entendeu? A gente tem que parar de descer para os buracos. E aprender a subir para os montes. E a última coisa que ele fala é que ele vai fortalecer. E quando fala de fortalecer, ele fala que vai conceder energia, vai conceder o poder. Tá? É o fortalecimento que precisamos dessa obra gloriosa em nós, porque nós temos uma estrutura tão frágil que a gente precisa de fortalecimento. Tá? Toda a força em nós para permanecer nessa obra gloriosa vem do Senhor. Se Deus não fortalecer você, você abre mão da glória. Eu, glorificado, e depois dessa gripe aí, eu perdi a glória toda. A gripe me deixou tão mal que eu perdi. Perdeu o quê, irmão? Deus é que fortalece. O Senhor está aí fortalecendo a glória em nós. Nada em nós se realiza ou permanece na força da carne. Nós precisamos que o Senhor fortaleça a glória em nós. Tá bom? Eu sei que o meu tempo acabou, mas um dos melhores versículos que eu queria trazer, eu vou dar agora. E esse aqui eu quero que você, por favor, talvez eu vou vir um outro dia para pregar só esse versículo, que é Hebreus 12, tá? Hebreus 12, 22 a 24. Você já sabe onde você chegou na vida cristã? A palavra de Deus diz onde nós já chegamos. Só um minutinho. A palavra de Deus diz onde nós vamos chegar. Right? Alguém diz comigo, nós vamos chegar no céu. Ainda vamos, não chegamos lá ainda. Right? Esse é um lugar onde nós ainda vamos chegar. Ok? Só que a palavra de Deus está falando de um lugar onde nós já chegamos. E aqui eu queria que você prestasse atenção nisso. Porque se nós já chegamos nesse lugar, eu espero que você tenha chegado. Porque a Bíblia está dizendo que nós já chegamos. Então, como é que a Bíblia diz que nós já chegamos e você... Mas eu não estou lá ainda. Bem, você
não sabe que está lá ainda. E esse é o problema. Entendeu? Gente, olha a lista desses versículos aqui. Tá? São 7 coisas. São 8 coisas que eu anotei desse versículo, porque a palavra de Deus diz que nós já chegamos. Ok? Mas antes de falar de nós já chegamos, vai comigo para os versículos 18 a 21. Hebreus 12. Onde está falando onde nós não chegamos. Tá? So, Hebreus 12, 18 diz assim: pois não tendes chegado. Aonde que nós não chegamos? De acordo com esse texto. Ao monte palpável, aceso em fogo. E ele está falando do momento em que Moisés recebeu os 10 mandamentos e o monte estava fumegando. Porque Deus desceu no topo do monte e havia uma fumaça como uma fornalha. Gente, os israelitas viram aquele monte, mas nós não chegamos naquele monte. Está entendendo ele falando de nós não chegamos? Nós não chegamos no monte aceso em fogo, a escuridão e as trevas, que foi onde a presença de Deus se manifestou, que Israel viu aquela escuridão e ficou assustado. Não chegamos à tempestade, que o monte estava tremendo, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras. Bem, o que esses versículos querem dizer é uma coisa só. Nós não estamos presos na revelação do judaísmo, onde os israelitas chegaram. Quando a Bíblia está dizendo chegar, não chegar, é que se você chegou, é onde você está. Então ela está dizendo que nós não chegamos, é porque nós não estamos. Então nós não estamos presos na revelação do monte fumegando, Moisés, não estamos presos lá. Alguém fala, que peninha que nós não estamos lá, porque eu queria ter visto. Só que eu quero que você preste atenção aqui. Porque onde nós estamos é muito mais glorioso. E eu não acho que nós já assumimos isso aqui. Verso 22. Mas chegastes aonde? Ao Monte Sião. Eita. Onde mais que nós chegamos? Cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Chegamos aonde mais? A miríades de anjos. Chegamos aonde mais? Na universal assembleia dos primogênitos inscritos no céu. Chegamos mais aonde? A Deus, o juiz de todos. Chegamos mais aonde? Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Chegamos mais aonde? A Jesus, o mediador de um novo pacto. Chegamos mais aonde? Ao sangue da aspersão que fala melhor do que Abel. Alguém diz, eu realmente cheguei. Porque se você chegou nisso tudo aqui, come on, tem mais algum lugar para chegar? Come on, tem mais algum lugar para chegar? Não tem mais nenhum lugar para chegar. Se a palavra de Deus está dizendo que nós já chegamos em tudo, em Cristo, nós já chegamos aqui, no Monte Sião, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a Assembleia Geral Universal dos primogênitos inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão. Ei, não tem mais lugar nenhum que precisa chegar. Não sei se vocês estão devagarinho, melhor, mais devagarinho do que eu hoje, mas fala assim, pelo menos fala assim, eu já cheguei lá. Você já chegou. De acordo com a palavra de Deus, você já chegou. Presta atenção no texto de Hebreus. Vocês não chegaram no monte. Vocês não estão presos lá atrás. Mas vocês chegaram aqui. Agora fala para mim. A palavra de Deus está falando que a gente chegou. A gente chegou ou não chegou? Mas a gente sabe que a gente chegou? Então a gente precisa saber, ué. A gente precisa saber onde a gente chegou. Gente, a gente tem muito para orar. Para assumir essas coisas. Tem muito para orar. Agora deixa eu falar rapidinho sobre cada uma delas. Quando fala chegamos ao Monte Sião, está falando que nós chegamos a um lugar de permanência. Porque o Salmo 125, verso 1 diz o quê? Os que confiam no Senhor são que, mas... Então, se ele está falando que a gente chegou no Monte Sião, é porque a gente chegou num lugar que acabou. Eu cheguei num lugar de permanência. Come on, gente. Eu cheguei num lugar de permanência.
Você chegou num lugar onde ninguém vai te arrancar desse lugar. Eu cheguei num lugar onde ninguém vai me arrancar desse lugar. Deixa eu só desligar ali rapidinho e voltar ele, que ele volta. Alguém vai dando glória aí enquanto eu volto aqui?